Buenas hermanitos, Roberto Simões e o Contemporâneo. A gente dá prosseguimento às pequenas introduções a cada um dos nossos módulos no curso Yoga em Brasilidade. A pergunta é, quem somos nós, yogis, meditantes, formados nessa transnacionalização do início do século XX? Então nós temos 123 anos de uma tradição, que é a tradição moderna de yoga, formados por esse yoga hinduísta, védico, com pitadas de cristianismo, bastante do protestantismo cristão e a sua ética da prosperidade, do neoliberalismo capitalista, bastante cientificista. Que para a academia, a ciência, nós latino-americanos, yogis, somos exóticos ou meras mimetizações do que eles são. Nós yogis latino-americanos, nos fantasiando de brahmanes ainda hoje, trocando nomes para o sânscrito para parecer mais orientais. Ao mesmo tempo, nós lutamos, olha que ambivalência, não é? Contra a apropriação cultural indiana e yógica que nós mesmos promovemos de uma certa forma. Nós vamos defender a tradição do yoga nos fantasiando de Brahmani? Então nós nunca seremos sul-asiáticos. Nunca uma branca da Vila Madalena em São Paulo será uma Kaiowá, só porque ela canta em Guarani e usa colar com penas de arara azul, sei lá. Então, desrespeito e apropriação é justamente mimetizar-se a ser como eles, imaginando que se luta a favor deles. É possível nós lutarmos com eles e por eles, mas nunca como eles. Mas você está falando de Vivekananda, Yogananda, Shivananda, Kuvalayananda, eles são modernos, né? Acreditamos que deixamos de ser, entre aspas, indígena, ou seja, todos os povos invadidos por europeus, e aqui inclui os norte-americanos, em suas expansões imperiais subjetivas, e aí você começa a tentar desejar ser como eles. Caso contrário, você não se sente assim um tanto yogi. O problema é quando você considera esse yoga moderno como absoluto, perfeito em si mesmo. Então o que estamos de frente aqui, e é bom que você não se perca no rolê, um modelo de soberania do Estado, que é ser yogi. Só aparece duas opções. Ou se yoga medita como um sul-asiático verdadeiro, e é sempre um modelo ideal do indiano, um tibetano, um persa, um tântrico da Caxemira. Então numa vida e espaço que se coegendra, envolvendo inúmeras outras formas de vida yógica, porque na Índia há diversas formas de yoga, ou você é o yogi mercantilizado, neoliberal, que está transformando o yoga num brand, num tipo de yoga para vender. Então parece que só tem esses dois modelos, né? Então, ao invés dessa monocultura yógica, pensemos numa permacultura yógica. Um yogar orgânico ao invés de um yogar sintético. E aqui eu quero que agora desperte em você um ponto de interrogação. E o que fazer? Porque a resposta não está fácil, entendeu? A resposta vai ser costurada nestes 12 encontros que a gente está propondo. Já está se tecendo uma resposta a essa encruzilhada entre yoga comercial e yoga tradicional. Nasce então, entre aspas, uma nova espécie de yoga. São os yoguins pós-linhagem. É uma reação tanto às linhagens ortodoxas do yoga, quanto às mais recentes, brands, né, tipos de yoga mercantis, de yogas neoliberais. Embora o ensino de yoga seja em grande parte não regulamentado, existe em muitos países uma ou mais organizações burocráticas que atravessam fronteiras de linhagem e estão diversamente envolvidos na criação de padrões comuns, na tentativa de ratificar um treinamento e no envolvimento de estruturas políticas e até políticas públicas, não é? Como é o caso do Brasil, em nome de seus membros, de seus afiliados. Só que isso produziu, ao longo de 123 anos de idade, numa crise de autoridade, empunhando um discurso de apropriação cultural. Professores de yoga brancos em geral, eurocristãs, com nomes em sânscrito e orientalizados, são as norte-americanas, reclamam um retorno às linhagens ortodoxas do yoga como uma resposta a essa perda de domínio do campo espiritual e econômico do yoga do século XX. A percepção dos yogas mais ortodoxos, percebendo um crescente desse yoga tanto mais comercial, quanto esse yoga que reclama a autoridade ortodoxa, produzem uma linha de fuga, um desvio, uma dobra.
Para muitos que perceberam a perda de suas autoridades e se sentindo desconfortável com as autodefinições fundamentadas em uma identidade institucional, o rótulo de yoga pós-linhagem, uma resposta a isso, um movimento de extrema-direita e de nacionalismo hinduísta da Índia. Então, nacionalistas hindus flertam com a extrema-direita norte-americana, formando alianças absolutamente improváveis, não é? Com ativistas liberais norte-americanos, brancos, né? Nas mídias sociais. Então é bastante comum, já lá na gringa, mas também já existe entre nós, pequenos grupos semi-coordenados, geralmente por pseudônimos, entidades online, mas que não se identificam, perfis falsos, portanto, impondo uma ortodoxia fervorosa em questões que definem se uma prática de yoga é segura ou não, se as inovações específicas na prática do yoga são verdadeiras ou não, e que contam isso como fosse uma apropriação cultural do yoga. Esses alvos geralmente incluem não apenas aqueles que investigam a prática contemporânea do yoga, mas também aqueles cujo trabalho desafia a ortodoxia subcultural, cada vez mais comprometida nesse subcampo religioso que é o yoga, em cartografias espirituais não indianas ou sul-asiáticas. Estes pequenos grupos vêm semeando discursos marcados pela confusão e ambivalência. Ficam nessa dualismo pobre, raso. O yoga verdadeiro é o que tem matriz indiana. O yoga falso é que não tem matriz indiana. Só quem está falando é um branco da Vila Madalena. Há um componente de combate aos hereges neo-ortodoxos. Trago à baila essa discussão, bastante delicada, como um pesquisador de prática yoga contemporânea, como esses, né? De ataque, de ódio, construindo discursos confusos e ambivalentes para deslegitimar o autor, são absolutamente impensáveis em estúdios de yoga e shalas. Alunos e professores são condicionados por uma forte cultura de respeito e não violência. Por isso a maioria se escondem por pseudônimos, que por trás de todos esses ataques há uma luta por uma reserva de mercado demonstrado pela perda de um domínio de mais de 100 anos de uma única forma absoluta de yoga, que é aquela inspirada no Hatha Yoga, por exemplo, com novas formas de yoga que criticam a autoridade no qual eles representam, por uma lista gigante de abusadores. Então vem crescendo esses movimentos pós-linhagem, não anti-linhagem, não contra-linhagem, que possibilitam nós pensarmos o yoga, podendo conviver com diversas outras formas de yoga. E aí a gente abre aqui o diálogo, convidando você a esse debate, no módulo 2, nosso ciclo de debates, chamado Yoga em Brasilidades, para podermos pensar de forma madura numa discussão se é possível yogar sem a estética indiana. Seria isso uma apropriação cultural? Seria isso uma deturpação do yoga? E se isso for realmente uma apropriação, uma deturpação, meditar, se vestindo, se fantasiando como um indiano, também não seria? Tanto os yogis sem linhagem quanto os yogis com linhagem, no Brasil, que na maioria são brancos, ambos deturpando o yoga. É possível, a gente volta à mesma pergunta, yogar sem desrespeitar a tradição, intermediando ele ou costurando ele como um brasileiro? Ou se nós possamos trazer aqui a cultura ameríndia ancestral brasileira, ela pode conversar com a cultura ancestral sul-asiática? A cultura ameríndia, ela tem como tradição devorar o seu inimigo e transformá-lo em cunhado, num banquete ritual antropofágico. Isso representa nós transformarmos o inimigo em amigo. Não se transformar no inimigo, nem transformar o inimigo igual a mim. Uma forma de yoga, então, original e respeitando a cultura aonde o yoga foi transplantado. Meu nome é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo, e eu venho aqui inquietar você, trazer você à discussão. Não é para você ficar bravo comigo, nem injuriado, mas eu trazer você para um debate maduro, sincero, a sua forma de yogar, e a forma como nós podemos pensar o yoga fora do dossel religioso, hinduísta e de uma forma geral, sul-asiático. Forte abraço, até mais.